Olá a todos, meu nome é Rafael da Silva Pereira, sou editor da revista Alfa, sou com Maurício Eloy. Maurício Eloy é formado em História, História da Arte, Cinematográfica, ele tem formações em diversas áreas, né, das ciências humanas. Um do principal ponto de partida da pesquisa dele é a ligação da ufologia e o xamanismo. Né? Sendo assim, como foi que iniciou o seu interesse pelo estudo da ufologia e a ligação do xamanismo e a ufologia? Eu comecei, na realidade, é o xamanismo tradicional, né? Não é o neo-xamanismo que a gente tem sendo divulgado na cidade. Eu parto pelo xamanismo num estudo de antropologia mesmo. Eu comecei com a ufologia, na realidade a ufologia começou comigo, né, aos 8 anos de idade. E quando eu vi um suposto alienígena, um alien. E a primeira nave eu vi na mesma semana que eu vi esse ET, vamos falar assim. E eu comecei a pesquisar mesmo na década de 80, final de 80, 86, e depois a primeira palestra mais ou menos de 90 para 91. E assim que comecei na ufologia. O xamanismo já entra na história, apesar de eu estar envolvido com o xamanismo há 25 anos, um estudo bem profundo, e eu começo a fazer uma relação, uma aproximação de fato. Aproximadamente foi em 2001 quando eu ajudei a organizar junto com o Geone um dos congressos, né? Foram 3 congressos de ufologia no MAN, e ele deu uma palestra inaugural sobre esse tema, que até então eu acredito que ninguém tinha feito essa relação ou essa aproximação para tentar entender principalmente as abduções e possíveis evidências de seres aliens na época do Paleolítico, né? Neolítico principalmente. Muito é levantado e discutido de que há supostas evidências de paleocontatos ou contatos num passado remoto com essas entidades supostamente também extraterrestres. Você acredita nessa possibilidade? E se acreditando, quais são as evidências que você acha melhores para corroborar essa tese? Ainda mais provar qualquer registro do período paleolítico e neolítico é muito difícil, em qualquer tipo de tema. No entanto, eu estou fazendo um levantamento de seres, eu chamo de seres ou de aliens, eu posso usar alien porque alien significa estrangeiro, que são muito incomuns. Então, por exemplo, numa pintura parietal, numa pintura rupestre, às vezes você encontra elementos característicos, alguns padrões de pinturas, e outros fogem esse padrão. É a mesma coisa você ver um objeto X no céu, que pode ser um pássaro, pode ser um balão, pode ser um avião, pode ser um disco voador. Uma pintura pode ser 1000 coisas. Então eu tenho que ter uma metodologia para tentar separar uma coisa da outra. Então assim, eu não me apoio na configuração de astronauta, que eu acho que isso é uma questão que o próprio cinema incutiu na mente desses pesquisadores. Eu vou, então, para tentar identificar seres que foram registrados no passado remoto, seres que lembram seres que a gente tem como referência hoje, principalmente esses seres que o abduzido já retratou em desenho, enfim, que tem essa característica humanoide, cabeça um pouco mais avantajada, olhos grandes e boquinha pequenininho. E você encontra em algumas regiões do mundo inteiro registro desses supostos seres. Eu me concentro mais nisso, mas não só nisso, como em levantamento de mitos xamânicos, enfim. Só que a gente tem que só tomar um cuidado, nem tudo que está registrado ali naquela questão xamânica é um alien. Esse eu acho que é o problema maior da ufologia em geral. Tudo que foge de um padrão ou é anormal é um alien, mas não é assim que funciona. A gente tem que tentar entender que uma cultura ela tem suas características, elas têm seus segredos e a gente tem que respeitar isso. Adentrando nesse tema das evidências, aqueles paredões, né, onde são feitas as ditas artes rupestres, o que você acha, né, daqueles desenhos? Existem representações de seres extraterrestres ou algum tipo de explicação mais simples para esses registros? A palavra arte rupestre é uma convenção apenas, porque na realidade não existia ainda um pensamento estético sobre aquilo, então não é uma arte, né? É igual você pegar um cocar indígena, apesar de ter uma beleza,
Eles entendiam que aqueles objetos eram utilitários. As pinturas também eram utilitárias. Para cada ritual existia um elemento X ali representado. E de alguma maneira eles queriam que alguém visse isso. De repente não era nem nós, mas de alguma maneira eles queriam que alguém visse. Se era nós, se era uma outra pessoa, enfim. Eu acredito que deve existir sim, a gente só não tem elementos para falar, olha, isso aqui é uma representação de um alienígena. Só que tem, como já falei agora há pouco, representações de alguns seres que têm uma semelhança tão parecidas com esses greys que a gente chama hoje, dos anos 80, principalmente dos anos 80 para cá. Ele começa a ser falado no final dos anos 50, mas 80 que estoura, que começa a estourar por causa do cinema mesmo, Spielberg e outros filmes, né? Esses seres que diferenciam nessas representações foi até levantada na palestra do Maurício, que também vai ser disponibilizada no canal da Revista Alfa e também na nossa edição, assim como também dos demais palestrantes. Também um tema que foi abordado na sua palestra foi sobre as abduções. Qual é a sua visão a respeito das supostas intenções desses seres? A abdução, como eu disse ali, eu conversei com várias pessoas de várias áreas de conhecimento que não são ufólogos, coloquei para eles essa situação, esse fenômeno. Então eles falaram o seguinte: Jolim, vamos pressupor que isso existe. A partir do momento que existe, vamos tentar analisar aos olhos de um pesquisador, não de uma pessoa envolvida emocionalmente com a situação. Então se criou, parece, um fenômeno religioso dentro do fenômeno da abdução, e eles estão em conflito ali. Então existe no meio da mídia, no meio ufológico, até em alguns eventos, gritantemente a certeza de que esses seres estão fazendo algo para nos beneficiar. A gente não tem certeza disso. Então assim, eu já conversei com alguns juízes, advogados, todo o procedimento da abdução, por mais que alguns defendam que houve uma tal autorização X, todo esse procedimento da abdução, desde o início até o suposto final, ela é criminal. Se a gente for olhar pelos parâmetros da nossa sociedade, eu tenho que pensar como historiador de cultura, que esse fenômeno é um fenômeno social também, e eu tenho que analisar pelo fenômeno social. Eu não posso pensar só pelo âmbito espiritual ou pelo âmbito ufológico. Eu tenho que pensar pelo âmbito sociológico. O que está acontecendo? É impressionante que a quantidade de pessoas supostamente abduzidas é muito grande. Existe um dado científico, acho que é dos anos 90, nos Estados Unidos, que 6% ou mais da população americana foi ou estava sendo abduzida. Então são milhões de pessoas. Os propósitos sobre isso, eu não tenho certeza. Como eu disse, eu fico com o pé atrás, porque como eu não sei o que é de fato, é algo que mexe muito com as pessoas. Eu converso com pessoas que não são da mídia, que têm esse envolvimento com as abduções. Elas querem resolver esse problema. Para elas é um problema. Muito obrigado.